Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quero mandar aqui uma saudação em especial para os meus inscritos, viu? Para mim é uma honra ter vocês aqui acompanhando aí o nosso trabalho. Eu tenho aí como objetivo poder esclarecer todas as questões relevantes, né, e importantes levantadas aí pelos ateus a respeito da Bíblia e a respeito de outras questões aí que tem a ver com Deus e sua existência, né? Eu queria, nesse vídeo, comentar alguma coisa a respeito da pergunta por que Deus ele não aparece para a humanidade, por que ele não interage de forma direta, né, em tempo real com você, por que ele não chega em você e nos demais humanos para conversar, para se apresentar, né? Então essa é uma pergunta muito comum que eu ouço aí regularmente e eu acho que eu entendi o porquê. Examinando o que a Bíblia diz a respeito e através de outras reflexões eu acho que eu pude compreender. Eu queria compartilhar isso com vocês. Depois vocês podem comentar aí se vocês concordam, se vocês acham que faz algum sentido, né? Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais bem elaborado sobre esse tema, mas é que eu não resisti. Vou falar, já vou gravar alguma coisa a respeito para ir adiantando aí algumas informações. Pelo menos assim eu já vou ouvindo aí de vocês alguma sugestão, né? Se algum raciocínio meu estiver errado também, vocês podem me ajudar a corrigir, né? Gente, mas antes de entrar nesse tema, eu queria mostrar para vocês um trechinho de uma live e a gente vai analisar aqui um comentário feito pelo tio ateu, né? Pelo Rodrigo. E dê uma olhada aí, né, nesse trecho, depois eu vou voltar para mim comentar aí a respeito. Mas antes de colocar o trecho em que ele vai fazer o comentário, eu queria dizer o seguinte para vocês. Vocês já devem ter presenciado, talvez na sua própria família ou visto em outras famílias, um filho, por exemplo, que fica um pouco enciumado do outro filho, né? Devido o outro receber mais atenção do pai ou da mãe. Isso é muito comum, né? E isso também é natural. Os filhos têm uma carência, sente a necessidade, né, de receber o carinho, a atenção dos pais, e às vezes acontece de achar que o pai está dando mais atenção pro irmão dele do que para ele próprio. Talvez ele se queixe, ele reclama disso, né? Mas isso é compreensível, né? Nós sentimos essa carência mesmo de receber amor, né? Atenção. Isso nós fomos criados dessa maneira. E sem falar, por exemplo, de um órfão, né, que nem convive com o pai ou com a mãe. Não é incomum também, né, às vezes uma criança, um jovem ali no orfanato, ele sentir um vazio, né, que na verdade tem a ver com a falta, né, que faz mesmo ele saber de onde veio, saber da sua origem, ter realmente uma fonte de apoio, né, uma raiz, por assim dizer, mas devido às circunstâncias, talvez ele não tenha tido a oportunidade de conhecer o pai ou a mãe, né? Então, sente, né, essa necessidade. E, curiosamente, a gente percebe de forma sutil, às vezes de forma um pouco mais aflorada, alguns ateus manifestar essa carência, né? Essa necessidade, esse desejo de poder, afinal de contas, descobrir, né, se realmente Deus existe. Nesse caso, né, obviamente, ele seria o nosso pai ou o nosso Criador, né? Porque evidências de que existe um Criador inteligente, isso nós temos em abundância, né? Eu nem vou entrar aqui nos méritos dessa questão. Depois, quem tiver alguma dúvida nesse sentido, depois podemos conversar em particular, mas há muitos sinais claros, né, na natureza, no projeto do corpo humano, que realmente nós fomos mesmo projetados, né? E parece ter havido realmente propósito, mas o que realmente muitos ateus se queixam é do Criador nunca ter se apresentado pessoalmente para eles, né?
A Bíblia relata que Deus fez isso no passado, em relação a algumas pessoas, mas não faz hoje, e para a maioria das pessoas que já viveram, nunca se apresentou pessoalmente. Então, daí, a gente nota que eles se queixam disso. Dá uma olhadinha aí, para você analisar aí o que o Rodrigo diz, depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre isso. As pessoas lá não precisavam acreditar. Moisés precisou acreditar ali pela questão da fé nesse Deus. Moisés não precisou acreditar, ele sabia que esse Deus existia. Esse Deus estava atuando ali o tempo todo ali, estava o tempo todo ali fazendo intervenções, fazendo chover maná, nuvem, coluna de fogo lá no deserto, lá para o pessoal poder andar durante a noite. Era uma nuvenzinha fazendo a cobertura lá para a galera durante o dia, para o sol não castigar muito. Deus se apresentava o tempo todo para eles. Eles não precisavam ter fé. Era simplesmente uma coisa autoevidente. E por que Deus não age da mesma forma? Ele tem, assim, diferença de tratamento com a gente. Por que tem essa diferença de tratamento? O que você acha disso, meu amigo? Duas respostas muito simples que eu posso te dar. Ou ele não quer aparecer, ou ele simplesmente não existe. Eu fico... E aí, vocês notaram? Note que a fala do Rodrigo faz lembrar demais a queixa, né, de uma criança ou de um jovem que reclama de que o seu pai tá tratando o seu irmão de forma diferente, como trata ele, né? Tá dando mais atenção, talvez, né? Tá sendo mais presente na vida ali do meu irmão do que na minha, né? Então é muito parecido, e eu creio não ser por acaso essa semelhança entre a fala do Rodrigo e a queixa normalmente de uma criança de não estar recebendo a atenção dos pais. Eu acredito que o Rodrigo, embora como muitos outros ateus militantes se faça de durão, eu não, talvez ele vai dizer assim, eu não sinto falta nenhuma não, né? Eu sou independente, eu só estou aqui comentando só, mas não sinto falta nenhuma. Ele talvez assim queira, não queira admitir, mas eu acredito, gente, que muitos ateus, e eu também, né, sente lá no seu íntimo uma certa carência, o que é muito natural, é muito compreensível. E é de se esperar, né? Nós realmente ansiamos compreender a respeito de nossas origens, saber, afinal de contas, de onde nós viemos, quem realmente nós somos, se somos órfãos, né? Ou seja, se não existe um Criador, se somos apenas um produto de uma evolução não guiada, ou se realmente pode mesmo haver realmente um Criador, nesse caso, quem seria, por que teria nos trazido a existência, né? Qual teria sido o seu propósito? Ou será que tem interesse em nos ajudar? Será que algum dia vai nos ajudar? São perguntas que são discutidas constantemente em lives dos ateus, né? Eles orbitam em torno dessas questões o tempo todo. Então não dá aqui para mim dizer que eles não têm interesse nenhum no assunto. Se não tivesse, eu não estaria, né, tão envolvidos em discussões como essa, né? Entre outros motivos, certamente uma das principais razões que motiva, né, os ateus a sempre estarem parece que buscando informações sobre isso, querendo saber, envolvidos em considerações como essa, tem a ver com realmente uma carência que remete à nossa infância, que remonta, né, à nossa infância. É um desejo natural, muito natural, do ser humano de querer saber, né, de onde veio. Então é muito curioso essa semelhança, né, e eu creio que não seja por acaso, da fala do Rodrigo com a de um garoto que está chateado que o pai, no caso, deu atenção mais para o irmão dele do que para ele. E aí ele fala aqui, né,
Por que Deus não está nos tratando diferente? Ele apareceu, né, para outros no passado, por que não aparece para a gente aqui e acabe logo com as nossas dúvidas, né? Porque essa dúvida parece que incomoda, né? Parece que é algo que incomoda, porque se não incomodasse, eles não manifestam, o Rodrigo não se manifestaria dessa maneira, né? É algo que a gente quer saber, pô, né? Então é muito, muito compreensível. Eu vou aqui colocar um trecho de um depoimento agora do Alexandre Mazuco. Ele também se expressa de uma maneira um tanto semelhante, né, ao do Rodrigo, usando outras palavras, mas ele confessa que ele pensa diariamente no sentido da vida, e aí ele vai apresentar o que ele acredita ser um aspecto importante relacionado ao sentido da vida. Então você vai ver ali que o Alexandre Mazuco ele também admite, né, que se preocupa com esse assunto, ele tem desejo de saber, né, porque o sentido da vida, né, inevitavelmente toca, né, nessa questão aí de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual o propósito da vida, né? Então isso inevitavelmente nos leva ao campo da religião ou ao campo da pesquisa, né? Porque a religião nada mais é do que isso, né? É um campo em que você estuda tentando descobrir se realmente existe mesmo um Criador, e ao constatar isso, é saber que relação nós teríamos, né, com ele, né? Então, vemos aí os ateus orbitando em torno de questões religiosas, porque realmente é natural do ser humano essa carência espiritual, esse desejo de entender essas questões. Mas dá uma olhadinha aí no que o Rodrigo vai dizer, depois a gente volta a comentar de novo. Agora responde para nós aí, Mazuco. O sentido da vida para você. Então, meu velho, assim, primeiro, eu me questiono sobre isso quase que todo dia. Deixa eu tirar o microfone aqui só para... Como é que tá o meu som aí? Tá legal? Então. Eu acho que a primeira coisa que eu compreendi, falando sobre mim e como que eu encaro a vida, né, e o sentido dela, para mim é o privilégio de viver. Essa é a principal coisa, porque assim, eu não sei o que há depois da morte. Não sei, e essa questão, sinceramente, não me preocupa mais. E aí, vocês notaram também? Então aí o Alexandre Mazuco ele foi muito sincero, né? Admitiu que ele todo dia se preocupa com essa questão, com certeza não se sente satisfeito, ainda não encontrou, né, uma resposta satisfatória a essa questão de qual é o sentido da vida e tá pensando nisso regularmente, né? E aí então ele apresenta um dos aspectos importantes do sentido da vida. Então ele fala aí do privilégio de viver. Então, pelo que a gente nota, o Alexandre é uma pessoa que ama a vida, assim como todos nós, né? Ele ama a vida, ele fala que ama sua esposa, todo dia diz que ama seu pai, diz que abraça seu pai. Até ele apresenta como segundo aspecto importante, né? Que tem a ver com o sentido da vida, ele fala sobre o amor, né? O amor incondicional e altruísta para com a sua família e o próximo, né? E realmente, ele está certíssimo, essas duas questões que ele mencionou aí, está certíssimo. E a primeira, né, no caso, o amor à vida, demonstra, né, ele acaba demonstrando que tem mesmo uma ânsia de querer continuar vivendo, né? E ele diz que no que diz respeito ao que existe após a nossa vida, ou no caso após a morte, ele não pensa muito nisso, que ele se concentra totalmente no presente. É interessante a gente analisar isso, né? Por que ele diz que ignora completamente o que poderia haver depois da morte, né, ou no futuro mais distante? Porque essa questão, ela incomoda, né? É muito triste quando você não sabe o que vai ocorrer, né? Talvez, sendo ateu, talvez a pessoa
considere seriamente a possibilidade de que ao morrer vai deixar de existir para sempre, vai deixar, né, ali sua esposa viúva chorando e vai permanecer ali debaixo de 7 palmos, no escuro. Não é nada agradável encarar uma realidade como essa. Isso é temeroso, né? Então, como que o cérebro da pessoa decide se desligar de pensar nisso, porque isso seria deprimente pensar nisso, né? Então aí a pessoa então vai se concentrar totalmente ali naquele momento presente, né? Agora, eu não recomendo a ninguém que ignore completamente o seu futuro. Seria interessante a gente ir atrás para saber se realmente há mesmo uma esperança, conforme a Bíblia diz que há, até porque nós estamos assim numa situação parecida a de um doente terminal, né? A morte é só uma questão de tempo, talvez seja até amanhã. Então seria interessante, sim, todos nós analisarmos se realmente pode mesmo existir uma esperança, como a Bíblia diz, que existe um Criador, que tem um propósito de levar as pessoas, né, a livrar as pessoas da morte, no caso, receber a salvação, vida eterna, etc. Né? Se algum ateu disser para mim assim, eu não faço questão de viver para sempre, não, a vida eterna vai ser entediante, eu acredito, então eu estou satisfeito como eu estou aqui agora, vou aproveitar. Mentira, cara, mentira. Pode ver, esse próprio ateu que vai dizer isso, ele tomou a vacina, ele não quer morrer. E mesmo ali, se ele diz que quer morrer de velho, né, mesmo ali no leito, ele não quer morrer. Né? No leito de morte, ele não quer morrer. Então, ele não está sendo sincero. Né? A verdade é que todos nós ansiamos, queremos continuar vivendo, e essa vida é curta demais, não dá para aproveitar. Para dizer bem a verdade, não dá para aproveitar. É tudo que a gente gostaria. A vida é muito, muito, muito passageira, muito curta. Né? Então, o que nós concluímos da fala aí do Rodrigo e da fala do Alexandre Mazzucco? Né? Então, nós concluímos realmente uma necessidade profunda, né, de querer entender, né, a respeito do sentido da vida, por que nós não estamos recebendo, né, a devida atenção, pelo menos do ponto de vista do ateu ali, ele se queixa, ele está chateado porque Deus não está aparecendo para ele como apareceu para outros, né? Então a gente percebe a insatisfação ali do Rodrigo, né? Então o que nós concluímos disso? Gente, nós concluímos que por mais que o ateu militante, se ele seja durão, ele fala assim, não, para mim eu só discuto isso, mas eu não estou nem aí, né? Eu não preciso de Deus. Não é isso o que muitas vezes os ateus deixam transparecer, né? Eles são um ser humano como eu, e eu também vou confessar para vocês que, embora eu compreenda os motivos de Deus não falar comigo pessoalmente, né? Depois eu vou apresentar esses motivos durante o vídeo, eu também sinto essa falta. Eu vou ser bem sincero com vocês. Até agora eu lembrei, o Cláudio também comentou sobre isso. Cláudio falou para mim, Carlos, eu queria muito que Deus aparecesse para mim, se ele existe, para a gente conversar. Né? Ele foi muito sincero, né? E eu vou ser franco com vocês também. Eu também sinto essa falta, não vou mentir, né? Eu entendo os motivos dele ainda não vir falar comigo pessoalmente, né? Eu me contento dele falar comigo só por escrito, através de outros meios, né? Só por mensagens escritas, no caso, através de um livro que eu considero inspirado e através de outros meios, mas ainda não diretamente. Eu muitas vezes, ao orar a Deus, eu pensei assim, eu cheguei a falar com ele em oração, puxa, se o seu filho pudesse estar aqui comigo para a gente conversar, seria ótimo, viu? Seria tudo que eu queria, né? Então, nós não somos diferentes, gente, não somos diferentes, né? Por mais que pareça haver grandes diferenças de ponto de vista, de sentimentos, porque eu sou cristão e você é ateu, mas nós somos humanos, nós estamos todos dentro do mesmo barco. A gente está caminhando para a morte, gente. Né? Você vê com essa ameaça de guerra nuclear agora, né? E tantas outras ameaças à nossa vida, isso é desesperador. Se você for encarar isso tudo de forma realista,
né? Então, é compreensível quando o ateu ele sente essa preocupação, ele quer compreender o sentido da vida, ele quer entender se realmente há alguma esperança, né? Então, para mim vai ser um prazer nesse momento poder comentar alguma coisa com vocês sobre as conclusões que tiramos sobre o porquê, motivo, afinal de contas, o Criador não está interagindo diretamente com a gente. Por enquanto, pelo menos. Isso é temporário, tá? Não será sempre assim. Afinal, não foi sempre assim. Quando nós examinamos o relato bíblico, a gente percebe que antes da humanidade se mergulhar no pecado, antes de entrar o pecado no mundo, pelo visto, Deus teria, né, um contato direto com os humanos, sem nenhuma restrição, né? Como fica evidente ali no relato em que Deus ele conversa ali, antes do pecado entrar, ele conversa ali com Adão, ele tem realmente uma interação direta ali, né? Eu sei que você talvez até feche a sua mente agora, depois de ter me ouvido falar de Adão, porque eu sei que você não acredita que a humanidade procedeu de um primeiro casal humano, mas tudo bem. Me ouça até o final desse vídeo, depois você tire lá suas conclusões. Ainda que vai ter um pontinho ou outro no meio do vídeo que você não concorde, tudo bem, mas não descarte as demais informações que eu tenho a transmitir, que eu acho que pelo menos algumas delas pode fazer sentido para você e quem sabe você vai conseguir entender aí, montar o quebra-cabeça, tá? Então, o fato, acho que o motivo principal do Criador ele não interagir, né, com os humanos, não ter uma relação próxima com todo ser humano individualmente, né? Os que hoje vivem e em relação aos que já viveram na Terra, tem a ver com os motivos que o levou a permitir o sofrimento da humanidade. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, vou deixar o link aqui embaixo com um artigo que explica por que Deus permitiu o sofrimento, mas assim, resumindo, a Bíblia relata que houve uma rebelião entre os primeiros humanos, uma rebelião que foi instigada por uma das criaturas espirituais, um dos anjos que se rebelou contra Deus, e envolveu os humanos numa rebelião contra ele. Muitas acusações graves foram lançadas contra Deus. Ali no relato de Gênesis dá para a gente perceber que, no caso, aquele anjo que se rebelou contra Deus deu a entender que Deus é mentiroso, que ele não seria um bom governante para a humanidade. E, pelo visto, aquele primeiro casal humano se juntou, né, àquela criatura, nessa oposição a Deus, e muitas acusações graves foram lançadas contra ele, que Deus é mentiroso, que nós poderíamos muito bem ser melhores, bem-sucedidos sem a ajuda dele, sem precisar da ajuda dele. Então, ali no relato de Gênesis fica bem subentendido essas acusações, e hoje também elas continuam muito recorrentes. Nós vemos, né, o tempo todo as mesmas acusações serem lançadas contra Deus. Basta você entrar dentro de uma live de ateus, você vai perceber isso, né? Ele ali é taxado de mentiroso, se afirma que nós não precisamos da ajuda dele para viver bem. Ele muitas vezes é criticado, chamado de design demente. Há uma rebelião declarada contra a figura do Criador, não necessariamente o Deus da Bíblia, em relação ao Criador mesmo, seja ele quem for. Há uma rebelião declarada, a gente percebe que isso se aflora e tem se intensificado até hoje, né? Começando lá do início da história da humanidade e tem vindo até hoje. Então, o que a Bíblia nos dá a entender? Que Deus ele quis resolver essas questões. Assim como quando qualquer um de nós sofre acusações graves, você não vai lá e direto e mata o acusador. Você dá tempo para ele e para todos que testemunharam as acusações, dá tempo para que se prova que elas
para que se prova se são verdadeiras ou falsas, né? Então, o que a Bíblia diz que Deus fez? Então, vou comentar aqui em palavras simples, nas minhas próprias palavras, depois você pode fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso. Então, Deus fez o seguinte, ele falou assim, olha, é o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir, eu vou sair do cenário, vou deixar vocês se governar a si mesmos, não vou interferir, né? Vou deixar aqui essa criatura espiritual que se rebelou, eu vou mantê-la aqui com vocês vão se governar sozinho, vão ser independentes de mim, vão se virar sozinho. E aí lá na frente a gente vai então ver se tudo isso que vocês me acusaram de ser realmente é verdade mesmo ou não, né? E passado, né, esse período da história da humanidade, tem realmente ficado muito provado que o ser humano, sem a ajuda do seu Criador, sem a ajuda de um ser mais poderoso, mais inteligente, mais sábio, ele não pode ser bem-sucedido em governar outros, né, ou governar a si mesmo. Então nós temos visto aí que os governos da humanidade foi um fracasso. Então todo esse sofrimento que vocês estão vendo tem a ver com isso que aconteceu lá no início da história humana. Então ele tomou essa decisão, né, justamente porque ele queria resolver isso. Ele queria provar de uma vez por todas, né, que nós não podemos querer ser independentes da ajuda dele, porque nós não seremos bem-sucedidos. Então isso resultaria em sofrimento, porque ele não ia intervir para impedir, né, as consequências dessa rebelião. Ele não ia intervir o tempo todo. Ele interviu uma ou outra vez quando ele achou necessário, conforme a história bíblica relata, mas 99,9% do sofrimento ele não iria intervir. Ele iria sentir no coração a dor, né, de ter que ver temporariamente alguns humanos sofrerem até injustiças, mas ele não iria intervir para ficar provado isso. Aí, se você acha que ele fez certo, se você acha que ele fez errado, aí eu não posso fazer nada, né? Quem sou eu para dizer que ele fez errado? Aí você tem o direito seu de discordar. Talvez muitos vão dizer, poxa, mas ele não deveria ter feito isso. Eu, no lugar dele, teria feito diferente. Já teria destruído logo lá essa criatura. Teria começado do zero, uma nova humanidade. Enfim, sempre vai ter alguém apresentando uma solução que ache melhor, né? Mas é isso que a Bíblia nos revela sobre o que aconteceu. Por isso que a humanidade está como está, né? E aí, então, nós conseguimos agora entender melhor o porquê que, então, ele não decidiu intervir. Inclusive no sentido de querer se revelar ou conversar pessoalmente com cada ser humano que nasceria na Terra, como que ia se apresentando, olha, muito prazer, viu? Eu sou seu criador, eu estou aqui em cima porque aconteceu tudo aquilo, então ele não fez questão de se apresentar dessa maneira. No entanto, nem por isso deixou a humanidade completamente no escuro. Ele, com o tempo, daria uma satisfação, providenciaria, né, a escrita de um documento que iria, então, esclarecer em detalhes, né, tudo isso que aconteceu, o seu propósito, a sua vontade para conosco, o que ele espera da gente, né, suas orientações, né, e também com o tempo também ele ordenaria, né, os seguidores de Cristo a divulgar essas informações por toda a Terra, né? Então, demonstrando assim o seu interesse em que o máximo número de pessoas o conheçam, saibam de qual é o seu propósito, qual é a sua vontade, suas leis, orientações, para assim ter, né, a chance de se decidir se vai querer ficar do lado dele ou do lado do inimigo, né? E aí, então, por isso que hoje, né, todo domingo aí, batendo lá, os cristãos batendo na porta da sua casa, te convidando para conversar sobre Deus, para conversar sobre Deus e aprender sobre Ele. Então, é uma demonstração, uma das formas como Ele tem
é provado que ele tem interesse, sim, que a humanidade o conheça, embora ele decidiu não se revelar individualmente a cada um, né? O que não significa que ele nunca fará isso, né? Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Atos, que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos, né? Ou seja, esses justos que serão ressuscitados serão aquelas pessoas que morreram no passado já conhecendo a Deus, né? Como o servo de Deus do passado. E a Bíblia diz que haverá uma outra classe de pessoas que ela diz que serão os injustos. Quem seriam esses, né? Os injustos, na verdade, são aquelas pessoas que morreram no passado sem ter oportunidade de conhecer a Deus, né? Então, ninguém pregou para elas, ninguém conversou com elas, e elas talvez até morreram praticando injustiças, né? Fazendo coisa errada sem saber. Então, a Bíblia diz que Deus tem interesse em trazer essas pessoas de volta à vida para que elas tenham a oportunidade, né, de conhecê-lo, né, debaixo do seu reino, quando iniciar o governo de Deus sobre a terra, né? A gente está aguardando isso para acontecer logo em breve. Ou seja, o que isso mostra para nós? Que você pode ficar tranquilo se a pregação do evangelho talvez não alcance algumas pessoas em vida ainda. Porque o próprio Jesus disse que a pregação envolveria a terra toda, mas haveria pessoas que não iam ser alcançadas, porque Jesus falou, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então seus seguidores não iam conseguir dar conta de pregar individualmente para cada habitante da terra, né? Mas nós ficamos tranquilizados de saber que, conforme, por exemplo, essa promessa da ressurreição, a gente percebe que Deus, de uma maneira ou de outra, ele vai dar oportunidade a pessoas, a todas as pessoas que já morreram na terra ou que ainda estão vivos, de saber a respeito dele e ter a chance de obter a salvação, né? Então ele vai analisar o coração da pessoa, ver se ela é uma pessoa boa, né? Se tivesse a oportunidade, se ela aceitaria a oportunidade de se relacionar com Deus, então ela vai ser preservada com vida, né? Para ter essa chance de obter a salvação. Então, bom deixar claro isso, porque o pessoal sempre comenta comigo, fala, mas Carlos, e aí? O fato de Deus não se revelar, né, a cada ser humano não significa que ele não se importa com a humanidade? Não, fica tranquilo. Ele decidiu, né, no caso, não interagir pessoalmente com cada ser humano, mas não é por isso que ele não tem interesse em cada ser humano, tá? O próprio Jesus, a Bíblia diz que morreu por todos, então todo ser humano, hoje vivo ou os que já morreram, todos poderão se beneficiar, né, do plano de salvação e terão, de uma maneira ou de outra, a sua oportunidade de conhecer a Deus, né? Ou recebendo um cristão na sua casa que vai pregar para ele o evangelho, ou sendo ressuscitado, no caso quem morreu, ou mesmo que se a gente não conseguiu pregar o evangelho para aquela pessoa que está lá lugares como na China, difícil, né? Às vezes alcançar todas as pessoas ali, que ali o pessoal impede, né, o evangelho de entrar. Fica tranquilo que a gente pode, a ideia é essa, podemos confiar, né, na sabedoria, na misericórdia de Deus, que ele tem poder de alcançar o coração de quem ele quiser e preservar essa pessoa com vida para ter a chance de salvação. É isso que a Bíblia nos garante, então a gente pode ficar sossegado, tá? Então, estou aqui para tranquilizar você em relação a isso, né? Gente, o Rodrigo comentou na live lá que ele queria, né, que algum cristão aparecesse para provar para ele que o seu Deus existe, né, e assim por diante. Olha, depois eu mandei uma mensagem lá nos comentários do vídeo, ele até respondeu que não é numa live que um cristão consegue provar alguma coisa, né, para o ateu que faz esse tipo de pergunta, né? Por quê? Eu, no caso mesmo, participei, no caso dessa live, e não consegui desenvolver um raciocínio como eu estou conseguindo aqui. No máximo,
10 segundos estourando, eu já estou sendo interrompido, já tem um punhado de gente que chega igual urubu na carniça ali, questionando, objetando, interrompendo, né? Não sei, parece que tem medo do cristão desenvolver um raciocínio ali que possa expor a ideia dele como equivocada ou como precisando de correção. Enfim, é assim, é sempre assim. Então é impossível um cristão desenvolver qualquer raciocínio e apresentar, né, um esclarecimento sendo interrompido o tempo todo. Então, só aqui uma recomendação: quem quiser responder a perguntas em particular, não tem outro jeito. Você pode, se quiser me contatar, estou aqui à disposição. A gente senta com calma. Se você quiser, eu posso enviar a gravação de uma pergunta que você fizer. O ideal também é conversarmos em tempo real, né, para a gente ir trocando ideia, porque do contrário, esquece obter um esclarecimento sobre uma questão como essa durante live, assim, em público. Esquece, não é possível. Um detalhezinho aqui que eu ia comentar também: surgiu uma situação engraçada esses dias. Estava vendo na TV lá um menininho que o pai dele não compareceu para o aniversário dele, e ele chamou a polícia. Chamou a polícia, tipo assim, querendo saber o que aconteceu com o pai dele, porque o pai dele não veio, sei lá, pediu para a polícia para ir lá buscar o pai dele, né, para vir para o aniversário dele. Aí os policiais atenderam a chamada, foram lá, identificaram lá o pai dele, e aí os repórteres foram até atrás e fizeram uma reportagem sobre isso. E aí você talvez pense, poxa, num dia especial para o garoto, o pai não comparecer, que chato, né? Um pai que deveria se fazer presente, que deveria estar ali, né, junto do seu filho, e deixa o moleque na mão. Alguém poderia precipitadamente concluir isso, né? Mas depois a reportagem mencionou que o pai esclareceu aos policiais que ele estava trabalhando naquele dia, mas que já tinha até comprado o presente para ele, que ia ir lá, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, que tivesse de folga, né? Então é por isso que a gente realmente não pode julgar as pessoas. Tem que tentar entender a situação para depois você fazer um julgamento. Então uma situação parecida ocorre com o nosso Criador. Muita gente vai dizer que ele não se importa com a comunidade, que ele não tem interesse, né? Que é por isso que ele não aparece e não nos ajuda. Então, pode ser sim, esse é o caso, e pode não ser também, né? Ele pode ter outras razões justificáveis. Então a gente tem que tomar cuidado antes de querer julgar ou condenar a maneira como Deus age, né? E por falar nisso, quando o Rodrigo mencionou, né, a questão lá, conversando com o Lauro deu para ele uma resposta muito inteligente. O Rodrigo falou: por que Deus não apareceu para nós, né, como apareceu para Moisés e outros? Aí o Lauro respondeu: de duas uma, ou ele não existe, ou ele não quis, ou ele existe, né, mas não quis aparecer para nós. Então, uma resposta muito inteligente, e está certo, de duas uma. Ou ele não existe, ou ele realmente não quis aparecer por alguma razão. Claro que eu concluo que é mais sensato optar pela segunda alternativa, né? Porque evidências, indícios existem de que há um Criador, seja ele quem for, se é o Deus da Bíblia ou não. De que evidências existem. Isso é muito claro. Agora, nesse caso, é óbvio que ele não está querendo falar conosco pessoalmente. Significa isso que ele não tem interesse por você? Né? Que ele é igual aquele pai que não está nem aí, não vai visitar o filho, não liga, não se comunica. Será que esse é o caso? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que ele tenha interesse por você, queira o seu bem, queira te ajudar, mas por alguma razão ainda não entrou em contato com você pessoalmente, assim, de forma direta, como no caso do garoto lá, né, do pai do garoto. Então ele não compareceu ali ao aniversário porque ele é indiferente. Ele estava trabalhando, só pegaria folga 2 dias depois, né? Então, eu descobri, gente, analisando a Bíblia, eu descobri
Por que a razão, uma das razões, né, que levou, então, o Criador a não se manifestar diretamente na nossa vida, a princípio, né? Ele fará isso, na verdade, ele promete fazer isso, aparecer para todo mundo, né? Logo em breve, quando Cristo retornar. Mas, por enquanto, ele não faz isso por quê? Eis um dos motivos, gente, Salmos 50, 21. Vamos ver aqui. Salmos 50, 21. Antes de ler o versículo, eu vou aqui dizer o seguinte. Um dos motivos que fez, né, com que Deus não assim aparecesse para nós tem a ver com o mesmo motivo pelo qual o meu chefe não revelou para mim que, na verdade, uma câmera que estava atrás da portaria onde eu trabalho, uma lâmpada, né, na verdade, que estava atrás da portaria onde eu trabalho, na verdade é uma câmera. Ele não contou isso para mim, né? Eu cheguei lá um dia para trabalhar na portaria e falei assim, uma lâmpada, né, assim na parede, nessa posição, né? Aquilo passou batido para mim e eu, né, durante o meu turno de serviço, fiquei super à vontade ali, né, botando às vezes o pé, né, porque eu trabalho à noite, de madrugada, boto o pé ali na bancada, às vezes a gente dá uma cochiladinha, né, fica super à vontade, né, e às vezes até se sentindo tentado, né, a agir às vezes de uma forma como não deveria, afinal não tem ninguém vendo, né, ou seja, não tem aquela pressão de ter ali um patrão olhando como se fosse um fiscal. Então, nesse momento, você se sente à vontade, você acaba sendo você mesmo, sendo quem realmente você é, né? A ausência de um fiscal, uma pessoa de autoridade para exercer aquela pressão ali no ambiente, permite que você fique à vontade para manifestar o que você realmente tem no coração, né? Por isso que ele não contou para mim que, na verdade, a lâmpada atrás era, na verdade, uma câmera, né? Ou seja, que ele queria deixar todo mundo bem à vontade ali, né, os funcionários, para ele, então, dar, né, a todos a oportunidade de se comportar e demonstrar quem realmente, né, cada um era ali no local de trabalho. Muito inteligente essa estratégia do chefe, né? Eu entendo. E até prefiro, né, não ter mesmo essa pressão no local de trabalho para eu poder manifestar, né, trabalhar com tranquilidade, sem aquele medo, né? Porque, querendo ou não, a presença ali de um chefe que tem autoridade, que talvez seja até ameaçador, incomoda, não deixa você ficar à vontade ali no local, né? E nem demonstrar o que você realmente é, né? Mas quando não há ninguém olhando, ou pelo menos você tem essa sensação, né, de que não há ninguém olhando, isso te dá oportunidade, né? E dá oportunidade também, em especial para o chefe, de ver o seu coração, né, se manifestar, para ver quem realmente você é. E aí, deu agora para relacionar ou não? Por que Deus ele não aparece feito um fiscal, né, demonstrando ali o seu poder, a sua autoridade? Então tem a ver com essa razão. Eu vou ler aqui o texto. Aqui nos versículos 18, 19, 20, Jeová Deus, né, que segundo a Bíblia é o Criador, ele se queixa, né, de muitas coisas erradas que os israelitas haviam praticado, contrariando, né, as orientações que ele tinha passado, suas leis. E aí vem o versículo principal, né, que vai ajudar a gente a entender. Olha o que Deus diz. Quando você fez essas coisas, as coisas erradas, eu fiquei calado. Então você pensou que eu seria como você, mas agora vou repreendê-lo e vou apresentar a minha causa contra você. Pronto, matamos a charada aqui, ó. Então Deus falou assim, olha, quando você estava praticando coisa errada, vocês acharam que eu não estava vendo, né? Pois é, mas eu estava vendo. Eu só fiquei calado, né, para dar a vocês a oportunidade de demonstrar quem realmente vocês são e também não quis logo precipitadamente
impor, fazer pressão, fazer ameaças de que os puniria. Eu dei um tempo para vocês. Deu tempo, só que vocês, né, acabaram que demonstraram o que realmente vocês tinham no coração e fizeram o que era errado. Ou seja, vocês realmente foram vocês mesmos. E é verdade, a gente... uma pessoa demonstra quem realmente ela é quando ela está sozinha. Quando ninguém está vendo, quando não há aquela pressão ameaçadora de ser punida, né? É aí que ela... né, pode ser ela mesma. Então tá aqui, gente, uma das razões que o leva a não se apresentar diretamente, né? E eu acho que deveríamos ser gratos por isso, viu? Deveríamos ser gratos por isso. Embora o Rodrigo falou, né, que sente falta de que ele apareça, que Deus apareça para ele, mas se ele fizesse isso, gente, muito mais do que um pai, uma autoridade que já inspira um certo temor, que já faz a gente às vezes até, né, tremer as pernas de medo porque tem autoridade, porque pode nos punir, quanto mais o Criador do universo aparecer, né, do nada aí, e a gente é ciente do tamanho, poder e autoridade que ele tem, e ele está o tempo todo ali falando com você, né? Então, isso poderia ser temeroso, isso poderia causar um temor muito forte nos humanos. Então, ele achou melhor se revelar, mas de uma forma mais branda, de outra maneira, assim, mais indireta, né? Digamos assim, né? Veja bem, não estou querendo passar a ideia que ele seja um carrasco, que esteja ansioso de procurar oportunidades para lhe punir. Não é isso não, viu? A Bíblia descreve como um Deus amoroso, um pai amoroso que quer o bem, né, dos seus filhos. Tal como você, se for pai, sabe muito bem, né? O interesse, o carinho que você tem pelo seu filho. Então, a Bíblia descreve assim. Ah, Carlos, mas se ele é amoroso assim, como é que ele matou pessoas? Fica tranquilo que eu explico isso também, que por incrível que pareça, algumas ações que ele tomou que parece, né, mas na verdade não foram. Eu posso demonstrar isso para você depois, tá? Então é isso. Tá aí, gente, um dos motivos, eu consegui entender isso aqui. Depois que eu consegui entender isso aqui, eu fiquei muito contente, estou aqui compartilhando com vocês agora, né, essa minha conclusão. Tem mais coisas, tem mais outras coisas envolvidas também, ó. A gente descobre ao ler Mateus 3, verso 10, 11 e 13. Vamos lá? Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, por que o Senhor ensina usando ilustrações? Em resposta, Jesus disse: a vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Gente, um dos motivos de Jesus usar ilustrações, ele até diz aqui no 13, ó, é por isso que falo a eles usando ilustrações, porque olham, mas olham em vão, e ouvem, mas ouvem em vão, e não compreendem. Já foi profetizado que o Messias ensinaria usando ilustrações. Um dos motivos dele usar, além da razão didática, né, é que a ilustração ela oculta das pessoas que não têm interesse genuíno, né, em compreender a mensagem, o verdadeiro sentido da mensagem, né? No caso dos orgulhosos, não lhe será, aos orgulhosos fica oculto, né, o verdadeiro sentido ali da mensagem. Ou seja, só os humildes é que, ao permanecer com Jesus, poderiam depois, mais tarde, perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa ilustração? E aí então Jesus ia revelar: olha, essa ilustração significa o seguinte. Ou seja, só os humildes fazem isso, os orgulhosos não. Então o que ocorre? Aqui Jesus estava ocultando, estava deixando, né, impedindo pessoas que não davam valor à sua mensagem de ter acesso a ela e ao seu sentido. Ele próprio, né, chegou a dizer para os seus seguidores: olha, não deis aos cães o que é santo, não jogue pérola aos porcos, né? Ou seja, ele quis dizer o seguinte: pessoas que não têm interesse genuíno, né, não compartilhe isso com ele, essas coisas de valor. Eles não merecem,
em nem entender. Então, por isso que eu já falo usando ilustrações, né? Então, tá aí uma das razões, né, que uma atitude, né, de Jesus que é muito interessante, né, essa atitude de Jesus. Então, ele, pelo visto, ele não queria, né, dar às pessoas orgulhosas que não davam o devido valor, né, à sua mensagem, a oportunidade de entendê-la. O que isso tem a ver com o fato de Deus não se apresentar diretamente à humanidade? Tem uma relação, nós vamos entender daqui a pouco. Vamos ler aqui um outro texto, ó. Marcos 8:30. Ali os fariseus se aproximaram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o porem à prova, né? Então ele suspirou profundamente, tipo chateado com aqueles homens, e disse assim: por que essa geração busca um sinal? Eu lhes digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Isso te faz lembrar alguma coisa? Sim, é muito comum os ateus pedirem para mim também um sinal. Se Deus existe, então faz um milagre para nós aqui, né? Você vê que já naquela época esses fariseus eles queriam, né, um sinal. Mas aí talvez você se pergunte, mas estranho, Carlos, eles já não viam manifestações de poder da parte de Jesus, né? Por que eles isso já não era o suficiente para os convencer, né? Pois por alguma razão aqui, pelo visto, o que Jesus já estava realizando ali não era o suficiente e eles queriam algo talvez extraordinário, né? Talvez faz descer fogo do céu agora, alguma coisa do tipo, né? Eles ainda não haviam desenvolvido fé ou convicção de que Jesus era o Messias. Mas não era por falta de evidência, por falta de sinais, né? Então, gente, não era por falta de evidências, né? Jesus, ele, embora sempre foi muito discreto, nunca saiu gritando, declarando: olha, gente, eu sou Messias, veja só o que eu vou fazer. Não, a gente nota aqui nos versículos, inclusive abaixo, né, o versículo 8:30, que após conversar com seus discípulos, né, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os seus discípulos responderam: uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista. E vocês? O que vocês dizem? Não, nós cremos que o senhor é o Cristo. Então ele lhes ordenou com firmeza que não contasse a ninguém sobre ele. Interessante isso. Jesus ele era discreto e evitava o máximo possível alardear. Até quando ele curava algumas pessoas, ele dizia assim: olha, não fala para ninguém que eu te curei, tá? Sempre que possível, ele era super discreto. Até quando foi ressuscitar a filha de Jairo também, ele falou: olha, fica só entre nós aqui, vamos fechar a porta. Ele entrou para ficar só com o pai da criança e mais uns 2 discípulos, e deixou o restante para fora da casa. Até quando, inclusive, ele ressuscitou a menina e disse que muitos não acreditaram, né? Acharam que ela só estava dormindo ou desmaiada, coisa do tipo. Porque quando Jesus disse: a menina dorme, né? O pessoal começou a dar risada, achou que ele estava, no caso, enganado. Mas o que a gente percebe, né? Concluindo aqui, o que a gente nota? A gente nota que o empenho de Jesus de ser o máximo discreto possível. Ele não queria que ele não anunciava assim abertamente: olha, gente, eu sou Messias, eu vou provar aqui, né? Jesus falou: olha, eu não vou realizar nenhum sinal para vocês, não adianta nem pedir. Quando os soldados de Herodes também esbofetearam ele lá no palácio de Herodes, eles disseram: se o senhor é o Cristo mesmo, faz aí um milagre para nós ver aí. Óbvio que Jesus também não fez. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente: ele estava certo. E se eu tivesse no lugar dele, eu também teria tomado a mesma atitude. Aliás,
Se eu tivesse o poder de realizar algum milagre, por exemplo, durante uma live, né, um encontro com os ateus, caso eles pedissem, se eu tivesse assim, um poder, eu não faria isso também. Mas não faria mesmo. Né? Eu acho muito inteligente, muito sábio da parte de Jesus ele querer ter sido o máximo discreto possível. Por quê? Não é que ele não queria que as pessoas o reconhecessem como representante de Deus. Muito pelo contrário, ele queria que as pessoas o aceitassem, né, e reconhecessem que ele era ali um representante de Deus que estava ali para ajudar. Mas ele queria que as pessoas usassem, esse é o ponto, o seu raciocínio, e discernisse, né, com base no que Jesus estava ensinando, na conduta de Jesus, principalmente, que eles poderiam confiar nele, que ele realmente era um representante autêntico, né? Então, mas ele evitou, né, convencer as pessoas disso de outro modo, fazendo grandes espetáculos, usando poderes. Ele realmente foi o máximo discreto possível, né? E aí então a gente começa a entender uma outra razão pela qual o Deus, no caso o Pai de Jesus, né, no caso o Criador, não se revelou também. Ele quer que as pessoas discernam de outros modos, usando o seu raciocínio, a existência dele. Ele quer que essas pessoas discernam isso, né? Ele poderia muito bem, seria até mais fácil, né? Como até o Rodrigo reclamou, ele aparecer e fazer uma demonstração de poder, ou seja, nesse caso não exigiria fé, né? Como diz o Rodrigo. Seria tipo mais fácil. Mas ele achou melhor não, tipo assim, ele achou melhor não te dar o peixe, mas te ensinar a pescar, entendeu? Tipo assim, você quer realmente? Tem mesmo interesse, mesmo, né, em me conhecer? Sem problemas. Eu deixo todos os meios disponíveis para você. Um documento por escrito, meus representantes que vão estar à sua disposição para te esclarecer as questões. Está aí, né, a criação para você ver, os verdadeiros milagres que estão ocorrendo na criação, mas muitos ateus fecham os olhos a isso. Estão ocorrendo verdadeiros milagres, que eu já até comentei numa das lives aí, né? Eu perguntei para o Antônio, se eu transformasse agora esse copo de água em sangue, você acreditaria que existe um Criador com poderes? Até porque para fazer isso tem que ter poder, né? Ele disse, sim, nesse caso eu acreditaria. Aí eu expliquei para ele, pois é, a água que você tomou ontem já foi transformada em sangue dentro do seu corpo. Ou você acha que isso é fácil de fazer? Né? Você acabou de dizer que isso exigiria um poder divino, poder sobre-humano? Porque não é nada fácil você transformar uma água, né, que é água que é simples, né, H2O, numa estrutura extremamente complexa como é o sangue, né? Então, milagres estão sendo realizados diante da nossa cara o tempo todo. E era o que ocorreu com os fariseus. Como que eles poderiam pedir um sinal a Cristo se eles já estavam ali, né, vendo manifestações de poderes da parte de Jesus, embora Jesus fosse muito discreto, né, e por muitas vezes ele até passava despercebido. Mas isso tem a ver com a dureza de coração da pessoa, né, e com o orgulho, né, que faz com que a pessoa sinta talvez uma dificuldade de admitir, né, que realmente aquela pessoa está realmente fazendo obras poderosas, que ela não é um ser humano qualquer, né, que realmente existe um Criador, né? E nós observamos isso, né, muitas vezes entre os ateus e também entre os cientistas. Por exemplo, você pode pesquisar e ler tudo quanto é literatura científica na academia, e você não vai encontrar um parágrafo sequer de algum cientista, né, talvez apresentando um artigo científico, admitindo e comentando que ele notou, né, por exemplo, na estrutura do DNA, na célula humana ou qualquer outra coisa, evidências de que aquilo foi projetado por uma mente inteligente. Você não vai encontrar em toda a literatura científica alguém sequer apenas comentando isso, pelo menos. Falou assim, gente, eu estava aqui analisando aqui, né, ao pesquisar aqui o DNA, a célula humana,
Sei, rapaz, só comentando aqui, tô achando que isso que foi projetado, cara. Muito organizado. Olha só, o DNA é semelhante a um código de barras, né? As funções são as mesmas. Seria de se esperar. Afinal, eles são muito até mais inteligentes do que nós. E aí você fica se perguntando, mas caramba, por que nunca ninguém comenta isso? E se alguém for comentar, ele é reprimido na universidade, no meio acadêmico, né? Então, eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Isso tem a ver, entre outros motivos, com o orgulho. E aqueles fariseus eram extremamente orgulhosos, né? Por isso, pode ser que por isso que eles tenham exigido de Jesus uma manifestação muito extraordinária de poder, um sinal do céu, alguma coisa assim, como que dizendo, se você não fizer isso é porque você não é o Messias, você é um homem comum, né? Mas havia ali já evidências suficientes de que Jesus era o Messias. Então, do mesmo modo, os ateus perguntam, né? Ou pede para mim, faz um milagre aqui, faz ressuscitar um morto, vai lá no hospital, cura todo mundo, aí nós vamos acreditar que Deus existe. Essa exigência, ela é desnecessária, né? Porque quando nós temos sinais claríssimos da existência de um Criador, e não só isso, da presença dele atuando hoje na Terra. Como assim? Também num outro vídeo eu explico melhor, né? Por exemplo, numa empresa, tem várias máquinas, né, trabalhando ali automaticamente, né? Se os engenheiros, por exemplo, que dão manutenção para a fábrica, eles saem, ficam um ano fora. Quando eles voltam, será que continua tudo funcionando ali? Obviamente que não. Não basta apenas suprir de energia elétrica, né, e de óleo para aquelas máquinas funcionar. Elas funcionam sozinhas, porque foram programadas para isso, mas precisam de manutenção. Do contrário, aquilo vira um caos. Por que devemos achar que é diferente no caso, por exemplo, do corpo humano? Nós vemos dentro da célula humana várias máquinas, robôs, né, estruturas robotizadas, que pegam, por exemplo, o DNA e multiplica, pega os bilhões de degrauzinhos, né, aquelas pares de base, e desmonta depois para montar de novo, e isso em poucos minutos, poucas horas. Ou seja, uma máquina, o DNA, a fita do DNA, ela passa dentro de uma máquina de um lado e sai do outro lado duplicado, né? Ou seja, até hoje o ser humano não conseguiu inventar uma máquina tão sofisticada, com uma tecnologia tão sofisticada como essa, né? Então é muito claro não só a existência de um criador inteligente, mas a pergunta é, como que todas essas máquinas estão funcionando? Né? São 100 trilhões de máquinas como essa dentro de um corpo humano, muito mais sofisticado e complexo e muito bem organizado do que uma empresa, uma fábrica. E aí eu pergunto para você acha que é só o arroz e feijão que você comeu na hora do almoço e só o oxigênio que você está respirando que está mantendo tudo isso funcionando? Será que bastaria apenas abastecer uma fábrica de energia elétrica para ela funcionar? Ou ela também precisa da direção, da mão ali, da intervenção dos engenheiros para dar manutenção? Porque do contrário entra em colapso e para de funcionar. Então tudo indica que existe também um engenheiro com extremo poder e inteligência que está cuidando de manter funcionando o sistema de vida aqui na Terra, com todas essas máquinas aí funcionando, né? Sementes brotando, se transformando em árvore, dentro do corpo humano. Claro que até certo ponto, ele está mantendo a vida até certo ponto. Ele não está 100%, cuidando 100%. Ele está, digamos assim, cuidando 99%, porque, do contrário, se estivesse cuidando 100%, os humanos não morreriam, não ficariam doentes, não haveria nenhum problema na Terra dessa natureza, né? Mas ele tirou tirou apenas 1%, né, do seu trabalho de manutenção aqui na Terra.
que é para os humanos ver mesmo que sem a ajuda dele as coisas começam a dar errado. Você consegue entender agora por que o ser humano está tendo problemas de saúde, uma série de problemas dentro no sistema também, né? Entre animais, vegetais, como um todo a Terra, ela 99% ela funciona perfeitamente, a gente está curtindo a vida aqui, está usufruindo muito bem. Mas você percebe que tem problemas de saúde, problemas ocorrendo, defeitos genéticos. Você consegue entender por que isso está acontecendo agora? Então, ele removeu apenas 1%, ou menos que isso, né, do seu trabalho de manutenção a favor da vida na Terra. Né? Que é justamente devido à rebelião do homem. Ele determinou que o homem não viveria para sempre, ele envelheceria e morreria, por isso que ele removeu apenas 1% ou menos da sua participação e da manutenção. E olha só o problema que isso está gerando entre nós, entre a humanidade. Né? Então, o que isso deixa muito provado? Né? Que nós precisamos da ajuda dele, nós não podemos se rebelar, dizer que não, eu não preciso, eu vivo a minha vida, eu não quero ninguém mandando a minha vida. Não, meu amigo. Nós estamos vivendo aqui no planeta Terra de favor. Né? Esse corpo que você está usufruindo aí, que você está curtindo, né? Está comendo, está andando, está fazendo sexo, está gostoso, está curtindo. Então, quem foi que projetou esse corpo? Não foi você. Né? Esse corpo está emprestado para você. Então, quem é o dono, quem projetou, tem o direito de estabelecer normas, né, sobre como ele deseja que você utilize o seu corpo, né, a sua vida. Né. É claro que ele não vai privar você de liberdade, né, ele vai te dar uma margem de liberdade para você curtir a vida, mas ele tem algumas normas que você tem que respeitar. Mas deu para entender? Então, ele já deixa disponível evidências abundantes. Né? Só que, assim como os fariseus não admitiram que aquelas manifestações de poder de Cristo realmente realmente o confirmava, né? Que ele era realmente um representante autêntico de Deus, do mesmo modo também a gente nota, né? Porque entre os ateus, entre a academia, entre os cientistas, que eles não querem admitir, né, as várias evidências de que não apenas existe um Criador, mas que ele está cuidando da manutenção da vida na Terra. Porque não consegui chegar a uma outra conclusão, porque não é diferente, gente. Todos aqueles maquinários, aqueles robotizados, aquelas máquinas de uma empresa, sem manutenção aquilo para. Não basta suprir só a empresa de energia elétrica. Então, do mesmo modo também, não basta só você comer arroz e feijão e respirar oxigênio, esse não é o único fator que te mantém vivo. Tudo indica que ainda Deus está se fazendo presente, no caso, né, dessa maneira, cuidando da manutenção da vida na Terra. Pelo menos 99% ele ainda está né, segurando as pontas aí, né? Bom, gente, finalmente, né, eu acho que eu consegui aqui apresentar, se faltou algum ponto ou outro, mas futuramente eu posso até gravar um vídeo assim, mais bem elaborado, mas eu acho que deu aí para vocês entender, né, que o motivo, né, por detrás do Deus da Bíblia não se revelar assim de forma direta ainda a nós por enquanto, né? Nem por isso ele nos deixou sem testemunho de sua existência, de seu interesse por nós. Então, ou seja, se no domingo de manhã tem cristãos lá batendo palma na porta da sua casa, né? Olha, podemos conversar um pouquinho sobre Deus? Se talvez tenha aí na estante da sua casa, né, um livro que afirma ser inspirado por ele, está aí em aberto a essa questão para você investigar se realmente é mesmo. Se for, meu amigo, então tá aí, né? Uma revelação dele à humanidade, se apresentando em relação a qualquer pessoa que não tenha tido essa oportunidade, tenha até morrido sem nunca ter tido essa oportunidade. Ele diz que vai ressuscitar os injustos, como eu expliquei, né? Quando você
vê dentro do seu prato de comida aquele arroz e feijão gostoso, ali na mesa maçã, banana, melancia, e você diz assim satisfeito, nossa, que comida deliciosa, e sente que está fortalecido, que está garantida a manutenção da sua saúde, da sua vida para você sair, brincar, praticar um esporte. Então, tudo isso essa é uma das maneiras como ele está se relacionando com você. Isso transmite uma mensagem que você deveria, né, prestar atenção, como que dizendo ali, né, o arroz e feijão vai estar dizendo para você, olha, presta atenção na gente aqui, ó, o que você acha que a gente significa para você? Então, conclusão é óbvia, né? Significa o interesse dele por você. Tá gostosinho ali, tá te mantendo com vida, então você nota que está muito bem projetado, olha que espetáculo de melancia, olha essa laranja, nossa, que docinha, olha essa casca dela incrível, né? Como é uma espécie de embalagem, né? Que protege a polpa de dentro, né? Para você não comer a polpa de dentro suja, por causa do ambiente de fora, às vezes a poeira. Então você vê tudo aquilo maravilhosamente, né? Ali na sua disposição, você usufruindo de milhares de coisas, né, que deixam a vida significativa, prazerosa, paladar, você poder ouvir o som de uma pessoa amada, entender a linguagem, interagir, ouvir uma bela música, sentir o prazer de uma boa comida, de enxergar colorido, né, de ter um relacionamento íntimo com a sua esposa, de ver seu filho nascer. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro citando coisas maravilhosas que você está usufruindo e da onde que veio tudo isso, né? Foi você que projetou o corpo humano? Foi você que é o grande responsável? Não, está emprestado para você usufruir. Então, Deus está se apresentando sim à humanidade de muitas maneiras, aliás, muitas maneiras, né? Que demonstra boas qualidades da parte dele, né? Como amor e interesse pela humanidade, né? Quanto a porque ele então permite o sofrimento e assim por diante, eu já expliquei alguma coisa sobre isso. Claro que há muitos pontos ainda obscuros que você vai poder ir esclarecendo à medida que for pesquisando, né? Enfim, mas eu fico contente aqui de já poder ter esclarecido isso, né? Tá aí, por que ele ainda não se manifestou diretamente, mas ele fará isso logo mais à frente e você vai precisar estar preparado, inclusive, para quando ele aparecer mesmo, você vai poder ficar tranquilo, né? Como no caso do meu chefe, né? Eu não quero que o meu chefe diga para mim o que Deus disse lá no Salmos 50, 21, né? Tipo assim, ó, vocês achou que eu não estava vendo o que vocês estavam fazendo? Eu fiquei calado aqui, ó, quietinho. Vocês até acharam que eu nem existia, né? Pois é, agora estou aqui para prestar contas com vocês. Então, aproveite esse momento que não tem nenhuma autoridade para fazer pressão contra você, para você não sentir medo, temor, né? Ele se ausentou por causa disso mesmo. Mas é igual ao meu chefe, ele tem uma câmera lá atrás, tá observando. A Bíblia diz que está observando tudo, né? Então aproveita, não abuse dessa falsa sensação de que Deus não existe, de que você pode fazer qualquer coisa, que não vai ter ninguém a prestar contas. Tome cuidado que você pode se surpreender no futuro. Se eu fosse você, eu não me arriscaria. Eu não quero pagar para ver, né? Vamos verificar direitinho aí, porque nós não queremos ter surpresas no futuro, né? Então, vamos ver aí como que nós estamos levando a nossa vida. Vamos continuar pesquisando para ver se você tiver ainda alguma dúvida, né, da existência do Criador, das leis dele, de sua vontade. Continue pesquisando sobre isso, né? E eu estaria aqui, inclusive, à disposição para ajudar quem desejar, né, a esclarecer aí, no caso, as suas dúvidas, né?